Oi, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma videoaula sobre o assunto da dilatação térmica? Então, vamos lá. A próxima dilatação ela é chamada de dilatação superficial. Ela acontece na área de um objeto. Área ou área de superfície, é basicamente a mesma coisa. Vai acontecer quando nós tivermos objetos que têm duas dimensões muito grandes em comparação com a terceira. Por exemplo, essa placa que eu desenhei aqui. Ela tem a altura e o comprimento muito maiores do que a largura dela. Por isso, a gente tem as dimensões A e B muito maiores que uma terceira dimensão C. Isso vai acontecer em objetos como placas, chapas, pisos, tampos de mesa e etc. Dessa forma, vai haver uma variação na área do objeto, ou seja, uma área inicial dele, que nós precisamos considerar na hora de fazer nossas contas. Algumas áreas mais comuns. A área de um triângulo ela é calculada como base vezes a altura dividido por 2. A área de um retângulo, ou de um quadrado, ou de um paralelogramo é calculada como base vezes a altura. A área de um círculo é calculada como πr², onde o r é o raio daquele círculo. Para calcular a variação da área de um objeto, nós precisamos de 3 termos. O primeiro é a área inicial dele, A0, que nós vamos calcular utilizando áreas de figuras geométricas planas, em sua maioria das vezes. Nós precisamos também da variação de temperatura, que pode ser em Celsius ou em Kelvin, já que a variação em Celsius e a variação em Kelvin elas são iguais. E nós precisamos também de um valor tabelado, chamado coeficiente de dilatação superficial. Esse coeficiente ele pode ser dado a partir do alfa, que é aquele coeficiente anterior da dilatação linear. Esse sinalzinho aqui significa aproximadamente. O beta, essa letrinha grega chama beta, ele é aproximadamente igual a 2 alfas. O que significa isso? Não é igual, mas é muito, quase igual. Muito parecido, quase igual. Então, nós podemos utilizar aproximadamente que o beta vale 2 alfas. Essa regra ela é muito parecida com a lei da dilatação linear. Eu só troquei. Essa fórmula ela é muito parecida com a fórmula da dilatação linear. Eu só troquei o L pelo A. Ela acontece agora em 2 dimensões, em vez de acontecer somente uma, quando era dilatação linear. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma placa de ferro de dimensões 15 centímetros de altura e 10 centímetros de comprimento. Ela foi aquecida de 20 até 320 graus Celsius, ou seja, houve uma variação de temperatura, um ΔT, de 300 graus Celsius. Porque a temperatura saiu de 20 e chegou a 320. Caso você não saiba fazer isso de cabeça, basta você pegar a temperatura final, que é 320, e subtrair a temperatura inicial, que é 20. 320 menos 20 vai dar uma temperatura de 300 graus Celsius, vai dar uma variação de temperatura de 300 graus Celsius. Dessa forma, se eu quiser calcular a área final da placa, eu primeiro preciso saber quanto ela aumentou ou quanto ela diminuiu de tamanho. Aumentou quando ela for aquecida e aumentar quando ela for aquecida e diminuída quando ela for resfriada. Para isso, eu vou aplicar a equação da variação da área. A variação da área é a área inicial vezes o beta vezes o ΔT. A área inicial dessa placa ela é muito simples. A área inicial dessa placa é muito simples de ser calculada, já que isso aqui constitui um retângulo. Basta eu multiplicar a base, que é 10, vezes a altura, que é 15, ficando com 150 centímetros quadrados. O beta dessa placa ele é facilmente obtido a partir do alfa do ferro, que pode ser pego numa tabela ou o próprio enunciado do problema da questão vai te trazer. Já que o alfa do ferro é 11 vezes 10 a menos 6, o beta do ferro
é simplesmente 2 vezes esse valor. Dessa forma, o beta do ferro seria de 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. Essa aqui é a unidade do beta, não esqueça disso. Você não usa isso durante a conta. 22 vezes 10 a menos 6. Agora é só multiplicar tudo. A área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. 150 vezes 22 vezes 300 dá 990 mil. A potência de 10 eu repito, pois eu não trabalhei com ela ainda. 10 a menos 6. Para que eu possa somar esse número à área inicial, já que a área final dessa placa que eu quero é a área inicial mais a variação de área, porque ela foi aquecida, eu preciso colocar esse número com o mesmo expoente que a área inicial, ou seja, 10 elevado a zero. Então, eu vou caminhar com a vírgula até que esse expoente 10 a menos 6 desapareça. Eu vou caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Se eu caminho 6 casas para a esquerda, esse número fica vezes 10 elevado a zero, que é a mesma coisa que 1. Dessa forma, a variação de área vai ser 0,99 centímetros quadrados. Como eu já disse, a área final de qualquer coisa que sofre um aquecimento é a sua área inicial mais a variação de área que nós acabamos de calcular. Dessa forma, nós temos que somar 150 para a área inicial mais 0,99 para a variação de área, obtendo uma resposta final para esse problema de 150,99 centímetros quadrados. Essa é a área com que a placa termina após o aquecimento de 300 graus Celsius. Vamos para a próxima? Segundo exemplo para vocês. Qual a variação de temperatura necessária para aumentar a área desse disco em 2 centímetros quadrados? Eu tenho aqui um disco feito de aço, cujo coeficiente de dilatação linear alfa vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. Esse disco possui um diâmetro de 20 centímetros. Vamos calcular primeiro a área inicial desse disco, já que eu quero calcular a variação de temperatura, então eu vou precisar utilizar da equação da variação da área. Nessa equação de 4 termos, se eu conhecer 3 termos, eu consigo calcular o quarto, no caso, ΔT. O problema me deu a variação da área, 2 centímetros quadrados, para aumentar a área desse disco em 2 centímetros quadrados. Esse acréscimo é a variação da área. Eu tenho beta, porque o beta ele vale aproximadamente 2 alfas. Se o alfa do aço é 20 vezes 10 a menos 6, o beta é o dobro desse valor, 40 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. Agora basta calcular a área inicial desse disco, que vai ser πr ao quadrado. Para facilitar as contas, vamos considerar o π como 3. Lembrando que se o diâmetro é 20 centímetros, o raio desse disco é 10 centímetros. 3 vezes 10 ao quadrado, porque o raio aparece ao quadrado na fórmula, vai dar uma área inicial de 300 centímetros quadrados. Agora vamos às contas. A variação da área é de 2 centímetros quadrados. 2. A área inicial é de 300 centímetros quadrados. O beta, ou coeficiente de dilatação superficial, é o dobro do alfa, por isso vale 40 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura é o que eu quero calcular. Esse termo ΔT é uma incógnita só, vale lembrar isso, é como se ele fosse o x da nossa equação. 2 é igual a 300 vezes 40, 12.000, vezes 10 a menos 6, que multiplica esse termo ΔT. 2 é igual. 12.000 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 0,012. Como que eu sei disso? Basta caminhar com a vírgula até zerar o expoente 10 a menos 6. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, coloco um zero, 6 casas. Ou seja, 0,012 é igual a 12.000 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT.
Como esse número está multiplicando do lado direito da equação, eu vou passar ele dividindo para o lado esquerdo. E eu vou ficar com 2 dividido por 0,012 é igual ao ΔT. Dessa forma, o ΔT é o resultado dessa divisão, que dá 166,67 graus Celsius. Ou seja, se essa placa for aquecida em 166,67 graus Celsius, ela vai sofrer um acréscimo em sua área, de 2 centímetros quadrados. Agora, um probleminha para vocês pensarem e me responderem lá no Google Classroom. Eu quero uma resposta muito inteligente de vocês, com argumentos e bem escrita. Vocês vão comentar nesse vídeo que eu estou enviando para vocês no Classroom, beleza? Eu vou avaliar cada resposta, então sejam bem científicos nelas. Uma chapa metálica possui um furo no meio. Suponha que essa chapa seja feita de aço e ela tem um furo no meio. Ao ser aquecida, esse furo aumenta ou diminui? E por quê? Pode pesquisar, pode perguntar aos pais, pode perguntar para o irmão, para a tia, para o cachorro, para o vizinho, mas eu quero uma resposta muito inteligente de vocês. Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.